Essa manhã em cima, bem bonitinho, você vai conseguir colocar a parte de cima do teu carro aqui, e no vidro, vai ficar show de bola. E para as motos, nós fizemos uma colocada paralelo, que é preto, né? Caixa certinho, ele é redondinho, ele cabe ali certinho cada moto. Mas for para quê? Para a gente divulgar a igreja. Há um lema que diz assim: só quem é visto é lembrado. Certo? E o que nós queremos é que cada vez que alguém quiser lembrar de Jesus, lembre que nós estamos aqui para pregar a palavra para eles. Amém. Amém ou não? Amém. Para isso nós precisamos ser vistos. Isso as pessoas têm que ver, conhecer a igreja, saber que a igreja existe, que a porta da igreja está aberta para que eles possam ser tocados pelo poder do Senhor. Amém? Então, depois do culto, se você quiser, aí já põe com você, pastor, você tem a moto que hoje está chovendo, você pode levar, ou domingo, a gente também coloca, sábado, domingo, a gente coloca no carro seu, se você precisar de ajuda. Eu vou pedir só para tirar tudo, que hoje, como é aula, essas aulas estão sendo gravadas, para que os próximos líderes assistam essas aulas que estão acontecendo durante esses dias. E aí, como eles vão assistir pelo YouTube, sempre tem um que tem aqui, ou no YouTube, quando é aula 1.5, 1.75, 2.0. Aí é muito ruim você ouvir um musical e ele está correndo ali. Então, a gente está deixando sempre um musical para poder gravar o som. Ok? É isso, pessoal? Então, e hoje, para dar continuidade às nossas aulas, o pastor hoje vai ser a nossa professora. Hoje é todo hoje. Você viu, eu não preciso chegar. Desde americano, 2 horas da tarde, agora não chegou. Paz seja convosco, irmãos. Amém? Fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tenha liberdade aqui neste lugar. Venha nos ensinar, Senhor. Venha direcionar a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A Isabelle já entregou para vocês. Alguém está sem ali? Ela colocou na cadeira. Paola. Mais alguém? E hoje nós vamos falar sobre os deveres do líder cristão. Que bom que você está aqui neste lugar, né? Aqui é o melhor lugar que você poderia estar hoje. A palavra do Senhor diz que vale mais um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Às vezes hoje você foi em tantos lugares legais, ou não, mas aqui é o melhor lugar que você pode estar, amém? Então nós vamos falar sobre deveres de um líder, do líder cristão. E aí começa assim: ser um líder cristão vai muito além de ocupar uma posição de destaque, envolve uma jornada de serviço e exemplo, direcionando aqueles que estão sob sua liderança para um propósito maior. Hoje, vamos explorar os deveres essenciais de um líder cristão e como podemos explicar em nossas vidas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 1:27. Abra sua Bíblia em Gênesis 1:27. E diz assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou,
Homem e mulher nos criou. Então você pode dizer assim para a pessoa que está do seu lado: você é a imagem, ou vocês são a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então fala assim para a pessoa que está do seu lado: tu é bonito. Fala assim: você é bonitão, você é bonitona. Você é a imagem e semelhança do Senhor. E você pode refletir essa beleza de Deus. Amém? E aí nós vamos falar sobre a essência da liderança cristã, de servir ao Senhor. De sabermos que nós podemos servir a Ele, não para mostrar alguma coisa para alguém, ou para provar algo, ou para aceitação. Então, eu vou cantar uma música para mostrar como eu sou bom, eu vou evangelizar e ganhar muita gente para mostrar como... Mas nós fazemos isso porque que Ele nos amou e nós podemos mostrar isso para as outras pessoas. Nós podemos servir com excelência ao Senhor. A gente viu esses dias, semana, eu não sei quem que viu, uma pessoa que ela apostatou da fé. Vou falar o nome da pessoa, que às vezes vocês já viram. Foi aquele pastorzão com X. Alguém viu a reportagem dele? Não é reportagem, o podcast dele no Flow, falando? Alguém viu? É antigo? Eu não sabia que era antigo, gente, foi essa semana. Estou atrasado. O pastor mostrou para mim. E ele mostrava uma visão de ser igreja tão diferente. Ele falou que deixou de ir na igreja porque que a igreja não estava sendo boa o bastante para ele. Ele falou assim, a frase dele era meio assim: eu ouvi o louvor e o louvor não gostei do louvor. Só que o louvor é para quem? Nós temos que adorar Ele. Nós temos que louvar a Ele. E aí ele falou: e aí a pregação, eu não gostei da pregação e tal, não estava tão legal. E ele, vindo com uma visão para a igreja como se ele fosse um cliente. E aí ele falou: e aí um diácono chamou a atenção do meu filho, da minha filha, não sei se era meu filho ou minha filha, porque que estava rabiscando com caneta ou carpete. E aí eu saí da igreja. Na hora, eu saí da igreja e fui no shopping. Aí no shopping foi bom. Porque que aí ele achou que ele estava procurando ser cliente, não ser servo do Senhor. E aí ele chegou lá e falou: eu fui no McDonald's, e não sei o quê. Aí eu levei meu filho para brincar nos brinquedos e ele se divertiu e tal. E aí a gente passeou e foi muito legal. E é bom para a gente refletir: o que é ser parte da igreja? Ser parte da igreja é você vir e a igreja oferecer algo legal para a gente se divertir. E quando eles não oferecerem algo bom para nós que chegamos ou as pessoas chegam como clientes? E aí, nós vemos aqui, a essência da liderança cristã: atração pela presença divina. O líder cristão não busca seguidores para si, mas atrai outros através da presença de Deus em sua vida. E que vai ser como um imã: quando você tiver a presença do Senhor, você vai atrair a presença. E a segunda, vocês estão vendo assim, o segundo tópico é mudando mentes e comportamentos. Liderar vai além de padrões mundanos. Não fique esperando você receber na igreja aquilo que está lá no mundo. O mundo jaz do maligno. A gente vê tantas coisas lá fora, mas aqui você vai fazer a diferença para lá fora também fazer a diferença. Aqui é um treinamento, é como se fosse um quartel, e aqui você vai receber a presença do Senhor para levar lá fora e você transbordar, amém? E fala aqui comportamentos que todos cumpram os propósitos divinos. Nem tudo, quando a gente é líder, acontece do nosso jeito. A gente é um corpo só.
mas a gente tem o mesmo propósito, mas nós somos diferentes. E a gente vê como se fosse um corpo. Tem pessoas aqui, eu tô cara alguém aí. Aí a gente é diferente. A gente vê aqui, ó, por exemplo, liderança, né? Eu estou estudando psicanálise e tem os temperamentos, e a gente vê temperamentos muito diferentes. Na hora que falou quem que assiste aula em 2.0, eu fui olhar quem que era. Aí, porque que são mais. É muito difícil a gente dividir as pessoas em 4 temperamentos, né? Mas nós temos líderes aqui, nós temos. Vou falar aqui, tá? Nós temos aqui uns 3 líderes que são melancólicos. Melancólicos não é que vocês são. Oh, né? Mas assim, tem mais firmeza, vocês são mais resistentes, vocês são mais, como é que fala assim, constantes. Isso é bom, Deus fez partes do corpo para ser assim. E que bom que vocês são assim, né? Nós temos o pastor é mais assim, o Renan é mais assim, o Máximo é mais assim. Aí nós temos o fleumático, tem um casalzinho de jovens que é, na verdade, eu não sei onde que foi que vocês tiveram a ideia de colocar um casal de adolescente. Eu ia escrever isso nos comentários, mas ia parecer hater. Eu ia colocar, como colocar um casal de adolescente para ser líder de jovem, né? Parece adolescente, olha que belezinha. Ai, são mais fleumáticos, são mais organizados. A Paula ficou chateada. A cara dela. Você acha que não parece adolescente? Não parece. Parece sim, olha. Parece que tem 17 anos ali, ó. Ah, calma. Nem nasceu cabelo ainda. A Máximo já olhou assim. E aí nós podemos aprender com isso. E a gente vê que no corpo, aqui nós falamos sobre moldar mentes e comportamentos, e nós equilibrarmos as pessoas, equilibrarmos as pessoas para a gente entender que cada pessoa é de um jeito. Tem gente que é mais assim, né? Já muda mais, tem gente que é mais firme. E a gente vê que tem coisas que. Vamos falar sobre o fleumático, né? Assim, eles deixam a água passar. E no nosso corpo, não sei se vocês lembram na escola, falava sobre osmose. Osmose é que assim, a água, ela passa de uma célula para outra, ela tem passagem livre, né? Que chama osmose. E às vezes nós, como líderes, nós temos que deixar a água passar. A água parada no nosso corpo, né? Como se fosse mágoa, né? Na água. E aí nós precisamos desenvolver as coisas, e nós como líderes nós temos que fazer como no nosso corpo, deixar a água passar e fluir, e as coisas fluir, não ficar guardando as coisas, não deixar as coisas prejudicando e guardando para nós, mas a gente conseguir passar essa vida. Quando a gente transmite essa água do nosso corpo, esse rio de água viva que vai fluir de nós, da nossa igreja, nós conseguimos transbordar para todas as pessoas. O 2, ele fala assim, desafios e identificação. Identificando resistências. Como conhecer aqueles que resistem à liderança. Observando. Que às vezes você como líder, às vezes tem pessoas que você vai falar, só que elas não vão entender porque que elas... Ou elas pensam de outra forma, porque que elas cresceram aprendendo daquela outra forma, ou porque que elas não entenderam. Esses tempos atrás, um líder chegou para mim e falou assim, ó, pastora, eu não vou falar para a pessoa era o líder, e ela falou assim, eu não vou falar o que a pessoa tem que fazer, porque ela sabe o que fazer, ela não faz porque ela não quer. E eu falei assim, às vezes ela não sabe. Aí, eu falei assim para essa pessoa, eu falei assim, olha, às vezes Deus te deu uma inteligência maior que aquela pessoa não entendeu. E eu até peguei e falei para ela, falei assim, faz um teste de mim que você vai ver que você está acima da média. Eu falei, a pessoa fez o teste, mandou para mim e falou assim, viu, falei para você? Às vezes você é muito inteligente, então assim, quando você liderar alguém, você tem que falar assim, ó, às vezes Deus te deu uma sabedoria maior, que às vezes você precisa transmitir para outra pessoa. E aí você precisa falar. A Ingrid já fez esse teste aí, ela saiu mais inteligente. Onde foi acima da média? Aí assim, às vezes vocês têm uma sabedoria
E às vezes a outra pessoa, ela não conheceu aquilo, e você precisa passar aquilo para ela. E entender. E aí, tá na segunda, atitudes como resistência à mudança, reclamações constantes e falta de cooperação. Às vezes isso aqui é algo que é da personalidade da pessoa. É mais difícil, tem pessoas que são mais abertas a mudanças, tem pessoas que não, elas demoram um pouco mais. Tem um lado bom e tem um lado ruim disso. E a próxima é a aceitação da liderança, aqueles que não desejam ser liderados. Frequentemente se afastam, atribuindo suas escolhas a fatores externos. Fatores externos. Às vezes a gente quer colocar toda a culpa nas outras pessoas. Às vezes tudo é culpa do outro, mas tem coisa que não está no nosso controle, mas tem coisa que está no nosso controle e a gente pode fazer. E às vezes a pessoa fala, mas tem que ser do meu jeito. Mas eu acho que não está certo assim. Mas às vezes a gente tem que ver o todo. E o corpo, na liderança, em qualquer liderança, a gente tem que ver o todo. Qual é o melhor para o todo? Qual é o melhor para a igreja? Às vezes, vocês viram aquele teste que eles fizeram lá na casa do meu pai? Sabe aquele negócio que dá choquinho de músculo? Que coloca assim e dá choquinho? Aí você perde o controle, não é? E o nosso corpo, ele precisa ter controle. Aí o Samuel com o Mozart estava fazendo, né? E ele ficava tentando... Vamos lá, assim, você coloca aquele negocinho de choquinho aqui assim, aí você tenta, por exemplo, beber água. Não dá, porque não tem o controle. Então, a gente precisa ser bem ajustado, a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar na mesma visão. Porque aquilo lá, ele tira o controle. Aquele negocinho de choquinho lá, ele fala, meu Deus, eu não consigo mexer a mão. Isso fica assim, né? Como é que fica, filho? Olha lá. Fica assim. Em 1 João 4,12, abre a sua Bíblia. 1 João 4,12. 20? Tá. É que aqui no meu tá do 1 João no papel tá 4,20. O meu tá do 12 a 21. Diz assim, se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento, que ama a Deus, ame também seus irmãos. E eu falo isso também sobre obediência. Como que a gente pode falar que a gente ama, a gente obedece a Deus, obedece a palavra de Deus, se Deus ele falou para a gente obedecer uma liderança, e às vezes o líder pede alguma coisa, e aí você não faz. Às vezes o líder de jovens pede lá para preencher um formulário. Todo mundo preencheu o formulário? Preencheu? Quem não preencheu, levanta a mão. Tá bom. Já aproveitei aqui. Mas é brincadeira. E aí a gente fala assim, não, eu obedeço a Deus, mas às vezes a pessoa que apareceu assim na sua frente, mandou mensagem, pediu alguma coisa para você, aí você não consegue obedecer, como que você vai falar que você obedece a Deus? Obedece a palavra de Deus. Se a gente vê que toda a liderança, ela foi feita por Deus, e aí a gente não obedece, e aí você pode falar para a pessoa, chame a pessoa, que nem a gente falou, às vezes a pessoa não entendeu, então não ache que a pessoa entendeu, fale com ela, fale assim, a gente vê a palavra do Senhor falando, Samuel falou isso, que a rebelião é como pecado de feitiçaria, e aí eu acho que está até aqui, né, o versículo, e tem também sobre fazer a obra do Senhor em Jeremias 48:10, vai falar
sobre fazer a obra do Senhor negligentemente, com negligência, relaxadamente. O Senhor, Ele te capacita para fazer a obra de Deus muito bem feita. E aí você vai ver que lá em Jeremias está escrito que para a pessoa ser amaldiçoada, não sei como está na sua Bíblia, e aí você pode chegar diretamente para a pessoa e falar assim para ela, falar assim, olha, nós estamos indo para aqui e você está indo para lá. É como rebelião, feitiçaria, é errado, e você está fazendo negligentemente. Você está fazendo relaxadamente. E isso não é bom. E o 3 é o papel do líder cristão. Serviço e exemplo. Nos mostra que o verdadeiro líder cristão serve e exemplifica humildade, considerando os outros acima de si mesmo. Filipenses 2, do 3 ao 8, diz assim: nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma que de Cristo Jesus, embora, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Amém. Você é um pequeno Cristo, o cristão é isso. E nós devemos seguir a mesma coisa que Cristo fez. E aí fala aqui, deveres do líder, do líder, desenvolvimento de liderança, visão, estratégia, autoconhecimento e superação de desafios, são aspectos essenciais a serem desenvolvidos por líderes. Você, como líder, você precisa deixar claro a visão, qual o caminho que você deve fazer, assim como está escrito em Abacuque. Escreva a visão em letras grandes, para até quem passa correndo conseguir enxergar. O que isso significa? Você tem que ser claro, você precisa ser claro. Por exemplo, você fala assim, líder do louvor, olha, a gente vai chegar antes do culto para a gente orar, e aí a gente vai chegar, quanto tempo antes, Renan? Meia hora antes. Está claro? Está bem claro. O que ele fez? Ele fez o que está escrito em Abacuque. Passe a visão de forma clara. Às vezes acontecem contratempos, aconteceu contratempos. E aí assim, por quê? Porque que eles vão chegar, vão montar as coisas, a gente vai conseguir orar, salvo por contratempos. Às vezes acontece, isso é normal acontecer. Mas aí existe uma visão clara de você como líder, você vai conseguir passar para eles. Ah, mas é que eu não vi porque que tava, a visão foi passada muito pequenininho e esquecemos. Mas aí em Abacuque fala isso. Aí outra coisa, oração como fundamento. Isso é uma coisa muito legal, porque, por exemplo, né, os voluntários, os diáconos, o louvor, eles chegam mais cedo para eles poderem orar também, para ter uma comunhão, para passar uma visão. Né? A oração é a raiz do sucesso do reino. Líderes devem aprender a confiar, esperar e declarar através da oração. Prudência nas decisões. Líderes devem agir com prudência, conhecendo todos os lados antes de tomar decisões e assumindo responsabilidades com sabedoria. Isso daqui é um temperamento, e tem muitos líderes na igreja que têm esse temperamento. Olha só que bênção. Por isso que é bom nós termos pessoas com vários tipos de temperamentos. Não que seja todos, tá, gente? Porque é aquilo que eu falei, é muito difícil a gente pegar e colocar cada pessoa numa caixinha, né? A gente é muito... A palavra seria complicada, né? Mas é que a gente é muito diferente. Graças a Deus, Deus fez a gente diferente um do outro, né? Senão seria até chato, né? Aí aqui, e a gente entender que às vezes para a gente ser justo, a gente precisa entender a realidade da outra pessoa. Que às vezes tem realidades que são completamente diferentes da nossa.
E aí a gente precisa ser justo e entender qual é a realidade dessa pessoa. Porque às vezes a realidade da pessoa, o dia a dia dessa pessoa, a família dessa pessoa, a convivência, o histórico dela, como ela foi criada, é completamente diferente da gente. E aí a gente ser justo para a gente entender pontualidade e credibilidade. Às vezes você fez um compromisso, isso é bom. E aí a gente vê lá em Timóteo, 1 Timóteo 3, ele fala assim, quem deseja episcopado, e fala sobre diácono, e lá em Tito, está escrito aí, né, Tito 1,6, fala sobre o presbitério, que é a liderança da igreja, que fala sobre a liderança da igreja. E aí você repara que a maioria não são métodos que eles colocam para ser, são formas de caráter. E aí o nosso caráter, ele precisa ser moldado por Deus, e Deus tem que mexer muito nisso. Porque que a maioria das coisas, desses 2 versículos que fala aqui, a maioria é o caráter do líder. Aqui tem títulos de líder que a gente não usa muito hoje aqui na igreja, mas você é um líder, e isso serve para você. E aí nós temos que deixar Deus mudar o nosso caráter, porque que às vezes a gente foi moldado, e aí a gente precisa todo dia a gente precisa falar para Deus, sondar o nosso coração e olhar o nosso caráter. Que a maioria aqui vai falar sobre caráter. Não é nada de método, não é nada de requisitos que são mirabolantes, mas é o caráter. E aí aqui, plenitude no Espírito Santo. A presença do Espírito Santo fortalece líderes em suas fraquezas, oferecendo orientação e força nos momentos difíceis, assim como foi falado domingo, foi falado, esse final de semana, falou quando nós estamos fracos é quando nós estamos fortes. E o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, a plenitude do Espírito Santo, às vezes você vai achar como líder, eu não consigo, eu quero desistir, eu estou fraco, mas é aí que o Senhor, ele aperfeiçoa você como líder, na fraqueza. Preparação para todos os desafios. O ministério vai além do palco, estar preparado com todas as situações é crucial, desde elogio até críticas, serviço no anonimato e o imprevisível. O Senhor, ele ensina a gente de tantas formas. Ele trabalha na gente de tantas formas. Ele move a gente com tantas coisas e às vezes a gente passa por coisas e às vezes a gente não entende agora, mas lá na frente você vai entender aquele treinamento que o Senhor nos deu. E assim como a palavra do Senhor diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está preparando você para ser um ótimo líder, um maravilhoso líder. Amém? E aí a gente não deixar abalar, né? Através de tanto de elogios ou críticas, não deixe isso abalar você. Às vezes a gente espera muitos elogios, ou a gente não espera críticas e fica frustrado, mas não espere isso. Não deixe isso abalar você. E às vezes você vê alguma coisa e aí você fica frustrado, mas eu vou falar uma coisa para você, se Deus permitir você enxergar aquilo que precisa fazer, é que Ele espera que você resolva aquilo. Porque Ele deu autoridade para dominar sobre tudo. Lá em Gênesis a gente vê que Ele deu autoridade para a gente governar sobre o mundo. Então Ele dá autoridade para você, e se você viu, Deus permitiu você ver algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa que precisa solucionar, que você possa solucionar, Ele permitiu você ver. Eu estou falando, por exemplo, tá? Imagina que a plantinha ali, ela está precisando de uma água. Aí assim, você fica, poxa, vou colocar água ali. Se Deus permitiu que você viu que a plantinha está precisando de água, você pode fazer isso. A conclusão é, ser um líder cristão é um chamado para o serviço, não para o poder. Cumprir esses deveres não apenas fortalece a liderança, mas também impacta vidas ao redor. Esse é o nosso propósito. Que possamos aplicar esses princípios em nossa jornada de liderança, sendo exemplos do serviço e humildade para todos. E aí, 1 Pedro 2,21 diz assim, 1 Pedro 2,21, você pode abrir sua Bíblia? 1 Pedro 2,21 diz assim, porque Deus os chamou para fazerem o bem
mesmo que isso resulte em sofrimento. Por isso Cristo sofreu por vocês. Ele é um exemplo, sigam os seus passos. Que nós possamos seguir os passos de Jesus. E aí tem uma frase assim que diz assim: servimos não em busca de aceitação. Não sirva ao Senhor em busca de aceitação, mas como uma resposta a sermos escolhidos por um chamado divino, honrando a graça que nos elegeu para sermos instrumentos de amor e serviço na jornada da fé. Quero que vocês coloquem de pé. Deus, Ele quer trabalhar cada dia mais em você como líder. Deus, Ele não errou quando fez você desse jeito. Deus, Ele não errou quando você teve dias de tribulação. Por isso Ele fez outro dia e outro dia de bênção para você. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Sempre há outro recomeço. Você é aceito. Saiba disso. Você não precisa servir por aceitação, mas sim porque que você é escolhido e porque você é chamado. Você também não precisa achar que você não serve para nada. Às vezes te falaram isso. Às vezes você recebeu olhares assim, ou querer provar algo para alguém. Mas você é escolhido e é chamado para uma grande comissão. E nós vamos orar agora e falar para Deus cada dia mais usar a sua vida, para que você possa servir a Ele. Servir a Ele não relaxadamente, não de qualquer jeito, mas que você possa servir a Ele com amor, com alegria. Que a alegria no Senhor é a sua força, é a minha força. E nós temos um corpo ajustado. E deixar assim como no corpo a água, ela tem livre acesso pelas células, deixar transbordar essa água. Ó Senhor, que esse rio possa transbordar nas nossas vidas, Senhor. Senhor, cada pessoa que está aqui, cada líder que está aqui, usa, Senhor, e transborda, Senhor, esse rio de água viva. Flui, Senhor, a vida através desses líderes, Senhor. Capacita, Senhor, a sabedoria para cada pessoa que está aqui. Cada servo teu, Senhor. Nós somos pequenos cristos, nós queremos, Senhor, seguir os passos seus, Senhor. Em nome de Jesus, capacita, Senhor. Assim como diz, Senhor, o teu poder aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aperfeiçoa, Senhor. Cada líder aqui, Senhor, em nome de Jesus, para que possa fluir essa água, fluir esse rio, Senhor. Flui, Senhor, na vida dos teus filhos. Não deixe eles segurar em nada, Senhor, que possa passar, Senhor. Passa, Senhor, esses rios, Senhor, essa água. Rios que fluem, Senhor, no interior dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, transborda, Senhor, traz força, traz cura. Nós profetizamos agora em nome de Jesus. Rios fluindo, Senhor. Senhor, a renovação, as suas misericórdias se renovando a cada manhã, Senhor. Recomeço, Senhor, nós declaramos, nós profetizamos agora em nome de Jesus. Coisas novas, Senhor. Nós declaramos, nós profetizamos, Senhor. Nada, Senhor. Nada igual antes. Coisas novas, Senhor. Há algo impossível para ti, nada é impossível. Nada é impossível. E nós te louvamos, nós adoramos. Nós agradecemos teu nome, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nós deixaremos o Senhor usar, Senhor.
assim como o Senhor fez cada parte do corpo, da maneira deles, com a personalidade deles, Senhor. Mas trata, Senhor, o caráter, Senhor. Usa, Senhor, a personalidade dos seus filhos, mas trata, Senhor, o nosso caráter. Assim como os salmos, sonda, Senhor, o interior dos teus filhos e vê se há algum problema no caráter e vem tratar, Senhor. Trata, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Ti. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória seja traído pela glória do Senhor. Tua presença me traz, deveria esconder, ao medo de não te ver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me traz. Estás pelo corpo e nos consumiu, e a morte saiu dela, o dia contraiu. Meu coração queimou até me descobriu, e um dia eu vou falar mais de mim. Estás pelo corpo e não se consumiu, e a morte saiu dela, o dia contraiu. Meu coração queimou até me descobriu, e um dia eu vou falar mais de mim. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não te ver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a chata pelo corpo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que destruiu, e um dia tua glória vai me atingir. É que a chata pelo corpo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que destruiu, e um dia tua glória, um dia tua glória vai me atingir. Leva para a pessoa que está do teu lado. Comece a orar, comece a falar com Deus. Comece a buscar com mais o poder do Espírito Santo. Deixa o poder de Deus subir, deixa o poder de Deus te encher. Deixa a glória de Deus queimar dentro de você. O líder precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa orar, ele precisa falar com Deus. Então, ore. Ai, meu Deus, aleluia, viva. Oh, Seja mais perto da presença do Senhor. Outra atmosfera. Você fica entrar nessa presença do Senhor. Mais perto do Senhor. Tem liberdade para chegar mais perto. Mais perto. Mais. Outra atmosfera.
outras línguas. Liberta o Espírito Santo. Fale em outras línguas, deixa a unção de Deus fluir. Deixa o Espírito Santo. Aleluia. Minha voz que sai Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Senhor, que nós possamos sair daqui sem saber o que cada um precisa fazer. Nós possamos, ó Pai, aprender contigo. Que a tua palavra seja forte cada dia do nosso coração. Quero mais a tua palavra. Vamos tirar mais, Pai. Conhecimento para tomar as decisões. Para nossa liderança, Pai. Para que nós possamos conhecer, para que nós possamos, ó Pai, ser exemplos do Senhor. Para que a nossa igreja possa fazer a tua vontade, cumprir o teu querer, os teus planos, os teus propósitos. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, pelo teu Senhor. Leva cada um dos seus filhos paz, livrando todo perigo, todo mal, Pai. Que nós possamos ser analisados, mais uma vez clamados, orados, pela tua presença, pela glória. Guarda cada um dos seus filhos, Pai. Nos irmãos de Jesus, nós pedimos e já te agradecemos. Amém. 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 Agora, Senhor Jesus. Última noite da semana, até sábado, 10 horas, na vigília da entrega. Amém? Tá desligado ali?